boa tarde. Aí, ó, mais um programa, podcast, Fala Comigo Deus para você, para alimentar a sua alma. Mas hoje nós estamos comemorando um ano de podcast Fala Comigo Deus. Você esteve conosco um ano certinho e hoje para brilhantar esse programa, o Senhor decidiu mandar para gente uma convidada também especialíssima, maravilhosa. Uma pessoa de Deus, uma mulher que tem travado lutas incríveis, né? A nossa pastora Olajumoke. Olha que nome diferente, né? Por quê? Ela já é bem conhecida, hein? Ela já é uma mulher que está bem conhecida na mídia social, porque ela fala muito de guerra espiritual, de luta espiritual. E aí, ó, vou te apresentar. Dá uma palavrinha aí para nossos ouvintes aí, pastora. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Podcast Fala Comigo, Deus. Eu sou muito privilegiado para estar aqui nessa manhã, né? Para falar um pouquinho de Deus. Porque esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele é terrível, no bom sentido. Porque se nós estamos vivos, nós estamos esperando, andando, falando pela misericórdia dele. Então esse podcast tem um ano hoje, né? E Deus me presenteou para me estar aqui, né? Comemorei esse um ano de podcast com esse para vocês, né? Eu creio que Deus vai falar muito mais ainda no coração de cada um de nós, principalmente no meu coração. Porque cada podcast que eu estou indo, eu estou me alimentando. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Amém? Você também vai aprender com Deus. Muito bem. Hoje, pastora, é nossa segunda temporada. Estamos na nossa segunda temporada do podcast Fala Comigo Deus. Nosso episódio hoje é episódio 16. E o nosso horário é de 12h a 1h, porque estrategicamente Deus nos deu esse horário, que era para trazer o alimento espiritual. Porque a pessoa vai estar almoçando certamente, ou caminhando para almoçar, né? Que é o alimento físico que todos nós precisamos diariamente. Aí Deus, por bem, lhe aprouve trazer esse alimento espiritual, que é o Fala Comigo Deus, um programa para trazer alegria, esperança para quem está nos assistindo. Olha, você que está chegando agora, dá o seu like, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, que é para a gente conseguir alcançar muito mais vidas. Nossa preocupação é alcançar vidas, levar esse programa o mais longe possível, ao máximo de pessoas possível, porque são testemunhos lindíssimos. Já tem muito conteúdo gravado. Pode ir lá no YouTube, no Instagram, vocês vão ver tudo direitinho, tá bom? TikTok também, tem muita coisa já, muito conteúdo no TikTok também. Ok? Vamos dar início aí no nosso programa, que vai ser um programa que, com certeza, com um tema maravilhoso do oculto à luz. Esse é o nosso tema de hoje. Do oculto à luz. Você vai ouvir muita coisa que vai alimentar a sua alma. Muito bem. Vamos iniciar aqui agora. Olha, pastora, eu vou lhe apresentar aqui, ó. Hoje nós estamos recebendo uma convidada com uma história impactante, transformadora. A sua história é uma história impactante e transformadora. Diretamente da Nigéria, é isso mesmo, né? Sim, sou Com nigeriano. quantos anos a senhora veio para o Brasil? 20 para 21 anos de idade. Tem 30 e Vai fazer 36 anos, dia 5. 36 anos, já é naturalizada brasileira, correto? Muito bem. Ela viveu há muitos anos, durante muito tempo, ela viveu no mundo da feitiçaria. É isso mesmo, Da pastora? treva, isso mesmo. Mundo das trevas, né? Isso. Muito bem, já veio para a luz, está aqui na luz, né? Teve um encontro radical com Jesus, não é isso? Olha que maravilha. Missionária, né? Tem usado a sua experiência para alertar. Às vezes você não ouve muito falar sobre as trevas, sobre as guerras espirituais travadas, né, no mundo espiritual, né? E hoje você vai, e se assistir também os outros podcasts dela, que ela já tem ido a muitos lugares alertando as pessoas, né, pastora? É verdade. E é muito importante a gente falar, porque a gente às vezes leva uma vida de cristã de oba-oba. Vai na igreja ao domingo, tá bom, resolvido o problema.
e não toma conhecimento, né, do que é realmente viver com Deus. E quando a gente mostra, como a senhora tem mostrado, a pessoa pode acordar e mudar a sua vida, deixar de ser um religioso, passar a ser um crente de verdade, uma crente de verdade, uma cristã genuína, com luta, com perseverança, não é isso, pastora? Verdade, é verdade. Muito bem. E sem mais delongas, nós vamos falar do seu livro, nós vamos falar dos seus projetos, tudo isso aqui hoje. Tá certo assim, Amém, pastora? amém, em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas para a senhora, né? E a senhora vai responder do jeito. As perguntas é só para dar uma direção, mas a senhora vai responder aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Tá bom? Muito bem. Quando a senhora se converteu, antes de se converter, a senhora era uma mulher que vivia, né, no mundo escuro, obscuro, né, oculto da feitiçaria. Com quanto tempo a senhora começou? E fala um pouco pra gente sobre isso. Começou como? Quanto tempo a senhora iniciou no ocultismo, no mundo Amém, da amém, feitiçaria? na treva, né? Amém, 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 irmão. Mais uma vez eu estou aí de novo para falar sobre que a irmã me perguntou agora, né? Meu nome chama Pastor ao lado de Moquete Tirope Adeus. Nasci na Nigéria, eu sou nigeriana, né? Eu nasci no meio do religião que não conhece Jesus, ou fala que Jesus não é religião. Ele que morreu por mim e por você. Foi o Pai dele, nosso Deus, que criou tudo nós. O resto é religião, sim. Então, quem não conhece Jesus está servindo outro Deus menor do que Deus. Eu nasci no meio desse povo. Você me fala todo podcast que eu vou, que filho de cobra vai ser o quê? Cobra. Filho de peixe vai ser o quê? Peixe. De escorpião, assim vai. Então, se você nascer no meio dessas trevas, que vai habitar na vida daquela criança? É demônio. Né? É treva. Puro. Então, eu nasci aí. Costumei aí. Até certa idade, né? Só o diabo, não foi o diabo que deu filho para aquela mulher engravidar. Não foi demônio que deu filho para minha mãe me engravidar, foi Deus. O diabo ele não tem poder para dar nada para ninguém, sem permissão de Deus. Então, minha mãe engravidou, nasceu no meio, né? Que adora Deus de pedra. Quando criança nasce, o diabo já quer tomar posse, porque não foi ele que fez. Até que adora o demônio, o diabo, o próprio demônio, não gosta deles. Então, como o demônio vai dar uma coisa para os outros? Tudo que o demônio dá, tudo é permissão de Deus. Aí, aquele demônio vinha, né? Uma criança indefesa. Expedierê que começa, expedierê. Como eu já falei no outro canal, que esse expedierê, se tem 100 crianças no mundo inteiro, 99% desse demônio. Então, quase toda criança, até grande pastor, que é conhecido no mundo inteiro, esse demônio já habitou nele, não tem como. Porque criança não tem defesa para saber a diferença de demônio com Deus. Coisa ruim, coisa boa. Então, como Satanás não criou ninguém? Ele vinha primeiro, mas Jesus não. Jesus fica cuidando. O diabo não. Já vi nesse mundo, ele já quer Toma posse. tomar posse. Quer já ter dominar. Então, quando eu nascer no lado de cobra, então o que vai vir na minha lado primeiro é cobra. Só se Deus tem misericórdia, mas tem misericórdia de mim. Aí esse é aquele espírito. Quando os pais é um homem e mulher de oração, o demônio assim mesmo vai perturbar esse pedirê. Mas a maioria dos crentes, a maioria dos pastores não sabe que tem esse demônio em cima do filho. Para você entender que tem esse demônio, tem que ter visão espiritual elevada. Se a pessoa não tem visão espiritual elevada, uma criança aqui faz ateiro dentro de casa. Sai daqui, fulano. Aquela criança vai voltar de novo. A mãe bate. Ó, se não bate, tira o telefone. Tudo bem.
Será que essa mãe sabia? Foi o demônio que estava falando no ouvido daquela criança? Então, para os pais que é evangélica, tem visão espiritual, tem que ter intimidade com Deus para distinguir se é caráter ou demônio. Aí, irmão, eu aceitava aquela coisa. Mas eu dançarina. O diabo faz o que ele queria comigo. Ele manda eu sentar, eu sentava. Ele manda, você vê, uma criança que anda de costa. É demônio. Porque viu um demônio que está andando de costa. Esse demônio vai aparecer se pedir Emere em Yorubá. Ere em português. Né? Quando chegar no Brasil, mudar um pouquinho. Emere. Chama espírito de criança. Amigo imaginário. Aí aquela Emere não vai vir como meu inimigo. Ele vai vir como que me ama. Todas as crianças. Vai vir como ama aquela criança. Então, quem não gosta de ser bem tratado? Você vê, eu vou dar esse exemplo. Se um bandido vai te roubar, se está longe, mais de 10 metros, não tem como você correr? Então não tem? Tem. Mas demônio, bandido não vai te roubar longe, ele sabe que você vai correr. Bandido vai te roubar quando tá Perto. Aí, como tu vai se defender? Você é obrigado A entregar. O diabo também é assim. Ele cobra ser humano, ele cubra, ele mostra que ele é teu amigo. Quando aquela criança já está na garra dele, aí ele começa a rebeliar. Ele começa a falar para aquela criança, não dá ouvido para tua mãe, não. Tua mãe não gosta de você. Olha como está acontecendo hoje. Falar para o menino que menino, você nasceu no corpo errado. No passado, no meu tempo, eu já vou ter 57 anos de idade. Aquele demônio de herê, ele faz menina de prostituta. Então, esse inimigo, como eu dei exemplo, que bandido, ele vai te roubar longe, tu vai correr, tá perto de você. Ele não vai tentar te roubar longe. Porque ele quer que você tenha. Ele quer roubar que não é dele, que é dos outros. Então, como Satanás não criou ninguém, que criou toda a humanidade foi Deus. Então, o diabo, ele vai querer comprar aquela criança, ser de amigo dele. Dar carinho, falar no ouvido. Então, criança não sabe distinguir até adulto hoje. Meu Deus, o mundo espiritual é profundamente além que o ser humano imagina. Então, aquele demônio vai chegar perto da criança. Oi, tudo bem? Como tu tá? Sabe que você é bonita? Sabe não sei o que? Começa a falar uma palavra doce no ouvido de uma criança. Aquela palavra doce até deixar uma criança dormir. Para pode conquistar aquela criança. Quando aquela criança, o demônio sabe como ele já conseguiu conquistar. Aí ele vem com rebelião. Começa a botar coisa. Isso. Esse demônio agita mais no lado de crente. Os crentes hoje, no passado hoje, lê na palavra, vê. Mas o diabo não deixa quem ainda ouvido praticar. Até eu também. Porque tudo palavra que eu estou falando, até que eu estou falando, eu nem falo nem um dos podcasts que eu estou falando aqui. Sim. Então, esse demônio, ele vai vir com mansinho, ajudando, dá brinquedo, mas ninguém está vendo aquela coisa. Vai comprar aquela criança para próxima dele ou dela. Se fosse menina, é uma demônio de menina. Se fosse um menino, vai vir naquele tempo, vai próximo de menino. Aí quando ele já sabe, já dominar, isso que eu falo, irmão. Espírito que pode combater com o espírito, somente Jesus. Nenhum homem consegue derrubar demônio na terra, porque ele é espírito. Quem é o homem que tem força para derrubar Por isso demônio? que a gente precisa sempre, em nome de Jesus. Mas o diabo É não deixa tudo em nem. nome de Mas Jesus. ele sabe também. Quando o ser humano fala em nome de Jesus, fala pela boca. Ele Entendi. conhece. Ele conhece o que está na tua cabeça. Ele sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando. Se coisa ruim, ele que colocou. Porque a legalidade. O bem que eu quero fazer, eu não quero, mas o mal que eu não posso, Eu faço. o que nós, ser humano, vai fazer?
Então, quando o diabo já sabe que já dominou a mente, aquele corpo, aí vai começar a usar criança contra os pais. Ó, tá, mas tu viu? Nem gosto de você, não. Viu? Saiu, não deixou comida pronto. Você não pediu sapato na mão dela? Ela falou que não tem dinheiro. Ela tá com dinheiro, sim. Ela foi comprar aquela coisa. Às vezes a mãe mesmo não tem dinheiro. Foi comprar outra coisa de sacrifício, que é necessidade. Então o diabo começa o quê? Mudar, porque já sabe que já dominou. E criança começou o quê? Torce as coisas. Começar a ficar rebelde com os pais. Não dê ouvido com o teu pai, não. Não ouvido com tua mãe, não. Olha, ninguém esquenta pra você. Ninguém te ama. Meu Deus. Aí o diabo, aquela criança, aquele jovem, já tá amando. Capeta. E começa a apresentar o mundo pra eles. Começa a provar. Assim que o diabo fazia comigo. Naquele tempo, o diabo sempre tem força na terra. Porque é um anjo caído. Mas hoje está piorando. Alguns 20, 30 anos atrás, as pessoas ainda têm amor pro próximo. E hoje ninguém tem amor. Está esfriando o amor de Deus. Muito. Todo mundo. No passado, as pessoas vão para a igreja. No passado, ninguém tem acesso de rede social hoje em dia. Todo mundo, até criança. Olha como o diabo está fazendo hoje com a vida das crianças. Tem pai que compra celular para uma criança. Quando a criança está chorando, né? Dá o celular. Dá celular para brincar. Acalmar. Meu Deus, olha o perigo. Vai chegar a certa idade. Não vai querer ver aquele brinquedo mais. Não vai querer ver aquele desenho mais. Vai querer ver coisa pior. E o diabo sabe, olha como o Satanás é terrível. Ele ensina, olha aí, os pais que vão assistir vai saber que eu estou falando, eu não estou mentindo. Eu tenho 57 anos, eu não sei mexer muito na rede social. Eu só sei entrar no meu YouTube, meu Instagram e Face. Só. Eu não tenho cabeça para me pensar. Eu tenho que estudar sobre isso, mas eu não tenho tempo. Numa situação que eu estou hoje, eu tenho que ligar no espírito. Não. Os bruxos do Brasil querem me derrubar. Os bruxos da Nigéria, da Angola, onde tá indo o meu testemunho. Mas não sei quantos países. Né? Uhum. Eles estão se unindo para me acabar comigo. Então, eu vou ficar me preocupado? Com rede social? Não. Tem que preocupar com o reino de Deus. Para mim, não cai na cilada. Isso. Não abre portas. Mas é quando o negócio vai falar, ó, eu gosto de me perguntar na hora. Porque não tem para me falando, assim não. Quem vive no espírito vai saber. Vai fazer pelo espírito. Vai fazer pelo espírito. Sim. Então, aquele demônio, naquele tempo, na minha época, eu já comi número 2, ele mandou botar fezes na boca. Ele já fez tanta coisa. Minha mãe morreu sem saber que o diabo aprontou comigo. Minha mãe é pastora. Só minha mãe não tem igreja própria. Minha mãe é igual segundo. Eu sou pastor, presidente da igreja Pentecostal da Promessa. Eu estou aqui, mas tem pastor que estão trabalhando agora na igreja, dirigindo o culto. Minha mãe nunca foi um líder de uma igreja assim. Pastor presidente de uma igreja, não. Eu sou o primeiro pastor que tem uma igreja na minha família. Eu era que ninguém dava nada. Eu era que o espírito de Emerê dominava. Eu era vive doente. Então, naquele tempo, esse demônio... Fazia o que queria. E queria. Hoje em dia está piorando. Ele mais ataca ainda os filhos dos crentes. Aquelas crianças que ficam trancadas de quarto. Deixa os pais não ver que está vendo no rede social. Quando vai descobrir, o filho já virou coisa ruim. Quantos pastores de rede social, quando eu comecei a entrar no rede social em 2023, quantos pastores que me ligou? Pastor, eu tenho vergonha de falar com o meu membro da minha igreja. Aqui meu filho virou gay. Pastor, eu tenho vergonha que meu filho e minha filha estão fazendo. Eu sou líder, eu tenho várias igrejas. Eu tenho milhares de ovelhas. Meus filhos são levitas da igreja, onde estão hoje. Sabe o que é isso? Não fechar as brechas. Não pedir visão para Deus revelar o que está acontecendo na tua casa.
Então o diabo está entrando no lado dos crentes, mas do ímpio. Porque ele está no mundo, já está na mão dele. Preocupa menos, ele preocupa mais com o que está na Isso. igreja. Então, por isso que eu falei no outro podcast que o diabo está dentro da igreja. Sim. Eu concordo com a irmã, com a pastora. E, pastora, eu vejo assim, eu observo que tudo isso que a senhora falou é muito importante, porque começa com as crianças. E vai crescendo, aquela criança passa adolescente, a jovem, e a coisa continua. Continua. Dali é um outro que vem, é um outro que vem, e tá aí o mundo que a gente está vendo perdendo a essência, né, em Deus, perdendo a fé. Cada vez mais as pessoas estão cultuando mais a Satanás, Mas é. deixando de cultuar Deus, Jesus. né, Jesus. Né? Assim, a gente está falando de cristão, de evangélicos, né? E vou dizer para a senhora ainda mais, tem uma palavra que é muito importante na vida do cristão, para a família. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele, né? Você deve procurar, quem é pai, quem é mãe, procurar levar os seus filhos para a igreja, para a casa do Senhor, fazer os cultinhos em casa, ler a Bíblia em casa, ensinar a criança a ter intimidade com Jesus. Eu dei aula para criança há muitos anos, ensinava aquela criança a ter a própria intimidade com Deus. Não depender só dos pais, porque muitas vezes eu sabia que o pai e a mãe não faz esse dever de casa em casa. Né, de estar ali reunida com a família. Hoje não se junta mais, por causa até da mídia social mesmo, das redes sociais. As pessoas não se juntam mais, antigamente ainda juntavam. A família está sendo destruída, combatida há muito tempo. Né? Hoje é difícil ela ver uma família, mesmo evangélica, que se reúne, que ora, que está ali junto, lutando pelos problemas, juntos, em oração, ou sai de manhã já profetizando dentro de casa que tudo vai correr bem, que tudo está na mão de Deus, e colocando a vida da família. Hoje está se orando pouco. Hoje está se lendo pouco a Bíblia. As pessoas estão se deixando, se transformando em pessoas religiosas muito facilmente, deixando a religiosidade entrar. A comunhão mesmo com Deus, a devoção mesmo, é pouca. As pessoas deixam se envolver com os problemas, com as suas atividades, com seus afazeres, porque é o futuro, eu tenho que pensar no meu futuro. E é o que a senhora falou, intimidade com Deus está pouca, está buscando pouco essa intimidade. Como é que faz a obra de Deus? Como é que você se transforma num bom cristão se você não tem intimidade com Deus? Não se submete, as pessoas não querem submeter a Deus, pastora. As pessoas têm dificuldade de submeter. E fé, ela tem que ser com submissão. Amar a Deus e fazer a vontade de Deus tem que ser com submissão, você tem que aceitar, submeter. As pessoas não querem se submeter. E a gente sabe que o mundo espiritual, como a senhora falou, foi uma coisa tremenda a senhora dizer que tem que ser com Jesus, não, pela nossa força não consegue. Porque o mal, ele está muito aflora. A senhora vê aí o carnaval, vê as festas pagãs, né, que levam as pessoas a achar que tem um prazer enorme lá, que tem uma coisa boa. E as pessoas, os cristãos, muitas vezes vão deixando de estar servindo, porque quer ser servido por Deus, só quer ser servido por Jesus. É muito triste a gente ver isso e ver. A senhora está falando aí que cresceu muito, né, o que a senhora está dizendo, né? O diabo está tomando uma proporção muito grande também com a internet, principalmente com esse mundo novo da tecnologia nova, né? Que a gente vê. Muito bem. Pastora, a senhora se converteu num dado momento. Veio pelas trevas, estava nas trevas, sua mãe já era evangélica, se converteu. Depois a senhora, em que momento a senhora se converteu? Mas como eu falei, eu converti mesmo na Nigéria, mas eu pensei que eu me converti. Pensou, né? Sim, como maioria hoje, só de olhar. Quando você olha que vive no Espírito, sabe que está convertido. Sim. E as pessoas hoje não querem buscar intimidade com Deus. Isso. As pessoas hoje querem mostrar para um homem que sabe. E sabe no estudo, mas espiritual está zero. Na prática, é nada. Aí que aconteceu? Então, eu pensei que eu era crente na Nigéria. Como eu já falei em outro canal, era obreira. Mas o diabo me dominava. Pensamento negativo, precisar de libertação. O diabo bota na cabeça da pessoa, nunca vai vencer, tu vai virar assim, precisa de libertação.
O diabo vai botar, você tem que aprender, mas maior é do homem hoje aceitar. Não, já falou que eu não vou vencer e aquela casa não vai conseguir não, tá muito caro para você comprar aquele carro. Realmente, eu não vou ter condição de comprar não. As pessoas aceitam a derrota. Fácil. Igual o hospital que eu estou fazendo. Eu tenho fábrica de bloco, tem fábrica de laje. Meu irmão me emprestou para me comprar carro, eu não comprei. Ele falou assim, eu vou comprar máquina para me fabricar bloco. Que Daqui a 4 maravilha. anos eu vou começar a construir hospital. Mas Deus Que não deixou. sabedoria, hein? Deus não deixou. Mas ele sabe que eu acredito nele. Mas antes disso, eu era mulher sofredora, andando no casa. Ou sofre hoje, mas se eu sofro com Jesus, é mais gostoso. No passado, Que dá mais lindo. glória para diabo. Porque E que ele- sofria muito. Muito. E Jesus está sentando, olha para mim, minha serva. Olha para mim, nigeriana. Eu te tirei você da Nigéria. Você não queria ficar nesse país, aquela coisa. Então aceitou Jesus na África. Eu era obreiro na África, mas 60% para o diabo, 40% para Deus. Assim que aconteceu hoje dentro da igreja. As pessoas amam mais demônio. Ah, essa mulher só fala de demônio, irmão. As pessoas vão falar onde Deus se libertou. Sim. Porque só tem céu e inferno. Se eu andar correto, eu vou para o céu. Se eu andar errado, eu vou para onde? O inferno. Então, não existe. Meio termo. Não tem como você vai fugir de aflição. Não tem como você vai esconder do diabo. Você pode... Eu não quero ver ninguém. Eu vou ficar dentro do quarto. Isso que é pior. Eu não quero conversar com ninguém. A mente vazia, oficina. Do diabo. Ou você está trancado na tua casa, o diabo, ele é espírito. Ele transporta da parede, vai lá no teu ouvido. Ele vem de qualquer maneira. Para o quê? Para oprimir, para tirar a nossa fé, a nossa ligação com Deus. Então ele é espírito. Então essa parte que os crentes não querem lutar. Admitir. E falam, Aceitar. não existe não, mas tá, vai ver. O diabo está consumindo por dentro. O espírito está vazio. Não tem força para nada. Não acredita em nada. Só está indo para a igreja só para ir. Tudo isso. Então, irmão, eu era assim. Também se eu não continuar lutando hoje, o que sai volta. É batalha. O diabo, ele nunca vai deixar ninguém nessa terra. Só depois a pessoa morrer. Quando a gente morre, se vai para o céu, vai para Jesus, acabou. Mas se vai para o inferno, aquele grito atormenta hino dele. Quando o ser humano está gritando, está no inferno gritando, ele gosta daquele grito. Porque ele consegue convencer os crentes na terra. Né? Porque não tem mais chance. E você ainda tem chance de se converter. E você que vai assistir esse podcast, se tua vida está assim, você está na igreja, tu está vazio, tu não tem força para orar, o diabo bota a palavra negativa na tua mente, você sonha coisa ruim, você não tem perspectiva da vida, você não tem palavra, nada positivo na tua vida, procura a minha igreja, que trabalha com meditação, ou aprende a orar na mente. Porque a tua inimigo mesmo é tua mente, a minha mente é tua mente. O diabo, ele é espírito, como Deus também é espírito. O que Deus quer de mim, de você? A tua alma. Onde Jesus quer habitar? A minha, a tua mente. A tua mente que vai afastar de Jesus, de mim, de você. Então, nessa tarde, nessa não sei que a noite, onde está, e você vai assistir, luta. Para a expressão, Senhor, domina a tua mente. Ora na mente, aprende, ora na mente. Eu sempre falo também, uma casa, você vai uma semana, como fica? Não vou nem falar casa. Porque o pecado é pior do que o vaso, o esgoto. Um esgoto que não lava de uma semana, como fica? Pensa nisso, povo. Um banheiro que não lava mais de 1 ano, como fica? 2 anos, 3 anos, 4, até que você, esse áudio, esse podcast vai chegar. Se você tem 50 anos, eu tenho 57. Você não aprendeu a orar na mente. A tua mente, o diabo já dominou. Só palavra negativa. Esse é um demônio. Você precisa de o quê? Libertação. Você que gosta de mim,
né, tem inveja dos outros. Se eu também dou lugar, ele entra. Porque o diabo não respeita o título, o diabo não respeita a tua casa, o diabo não respeita o que você tem na vida. Não. Ele respeita mulher ou homem que tem temor de Deus, que pulsa ele na mente. Então, o maior inimigo da humanidade é a mente da humanidade. Então, você que vai ver esse podcast, se você, o diabo está atrapalhando na tua mente, aprende a orar na mente, começa a expulsar. Tu não aprende a orar na mente mais de 50 anos, como a mente ficou? Uma casa que não lava mais de 50 anos, como fica? Tu vai conseguir limpar um ano? Não. Então a vida é espiritual assim. Começa a aprender você o quê? Queima. Jesus, eu quero tua mente. O diabo vai querer entrar. Porque ele não quer que você tenha visão com Deus. Ele não quer que você tenha intimidade com Deus. Ele não quer sair da na tua mente. É uma batalha. Então começa a orar, pedir a ele, né? Aí sim, vai demorar, mas não é impossível. A batalha é tua mente. Então sai da Nigéria, com obreira. Como obreira na Nigéria, cheio de demônios pedirei. Eu nunca tenho altar, como os bruxos faz. Não. Como eu estou na igreja, um obreiro vai ter altar. Eu morar com meus pais, como eu vou ter altar? Pior bruxo que existe, quando tem altar, que trabalha somente na mente. É pior coisa que existe. Quantas pessoas assim que estão dentro da igreja? É bruxo, é bruxa, dentro da igreja. Se falou que aquele homem, mais dos outros, consegue, então nem vai para o nem precisa, vai para macumba. Você deseja mal com aquela pessoa vai me pagar acontecer que você desejou. Procurar se libertar. Você é uma bruxa sem saber. Você deseja mal para os outros. Aquela pessoa vai ter acidente. Aquela pessoa vai quebrar a perna. Aquela pessoa quebra a perna. Tu está na igreja. Você é uma bruxa. Busca a tua libertação. Porque eu era assim. Eu não tinha altar. Eu não tinha altar porque eu estou na igreja. Eu fico afastado 6 anos no Brasil. Minha mãe faleceu. Eu blasfemei contra Jesus. O senhor não matou os macumbeiros buchos na África. O senhor foi matar minha mãe que ajuda todo mundo. Eu fico afastado. E se o senhor voltou para a igreja mesmo, quando eu vi que eu tinha câncer no ovário. Eu queria engravidar. Aí eu lembrei que eu ia falar assim, se você não me aceitar, eu matei sua tia e mandar minha mãe sair de lá. A minha mãe morreu sem saber que minha mãe tinha. Minha mãe foi enterrada sem saber. Quando eu blasfemei, quando eu voltei para Jesus, uma igreja, que eu não vou falar o nome de novo, né? Uma igreja é conhecida, trabalha com revelação. Minha igreja na Nigéria trabalha com revelação, essa igreja no Brasil, que Deus me pegou para mim ser a próxima dele. Aí, através dessa revelação que Deus fez na essa igreja me pegou, que Deus começa a abrir a mente. Deus me revelava, mas não era Deus, era o demônio que me adivinhava. Eu dormo, o que vai acontecer comigo, eu dormo, Deus me revela. Era o diabo. Mas vai chegar um certo dia que ele vai falar assim, tu tem algo na tua vida. Você tem algo. Eu vou falar uma palavra aqui também forte. Até isso eu sonhei hoje. Quando eu terminei o 2º grau, eu terminei no interior. Ele foi para lá, 2023, foi para lá no passado. Com uma missionária aí do rede social que foi comigo para a Nigéria. Aí o que aconteceu? Eu saí do interior, eu vim do interior 2 anos, só 2 anos, eu vim embora para o Brasil. Eu nunca nem vim para o Brasil, porque eu não falava português, eu queria ir para o Canadá. Para mim, eu amo 13 mil reais, 15 mil, para me voltar para trabalhar como distribuidor de cimento. Para mim, 13 mil, 15 mil, vai dar para mim viver igual mocinha, né? Viver, comer, viver minha vida. Mas isso que Deus quer comigo. Eu não sabia. Aí, quando eu vim para a cidade grande, minha mãe foi no monte, foi fazer vigília no monte. Deus me revelou isso hoje. Aí eu estava dormindo na sala. Eu poderia dormir no quarto, mas dormindo na sala. Faltar luz, blackout, porque em Nigéria não tem luz, só lugar do rico. A parte pobre vê mais na escuridão, mais do que da luz. Luz mesmo, de energia, da light. Você chama light aqui. Na Nigéria chama NEPA. Nigéria, autoridade de não sei o quê, NEPA, né? Abreviação. Essa mulher,
A gente já sabia que ela é uma bruxa mesmo. Ela é muçulmana, ela é uma bruxa. Deus me revelou isso hoje. Essa mulher saiu da tua casa, foi domingo comigo na sala da minha mãe. Só no vídeo lá no monte. Deus revelou pro pastor dela para vir madrugada para tirar essa mulher no quarto, na sala onde eu dormia. Como o demônio consegue dominar as pessoas. Se eu já sabia que ela é uma bruxa, nem para mim tem força para não deixar ela dormir comigo. Por isso que eu falo. Muita gente no Brasil acha que é crente. Não é crente nada. Está longe de ser crente. O demônio consegue dominar fácil. Continua, vai na cabeça dos outros. Eu aceitei aquela mulher. Revelação madrugada. Minha mãe vindo madrugada chorar aquela mulher. Só na hora que aquela mulher entrou naquela sala, dormir comigo, ela me puxou mais para me mergulhar mais no mundo da escuridão. Tá me entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Se você tem uma amiga macumbeira, sua vida tem que ser elevado na oração. Ah, tá. Se você tem parente macumbeira, não é para você afastar, mas que tá nela, pode te derrubar. Porque crente não gosta de orar. Uma coisa que Deus quer de nós. Jesus não precisa ter o dinheiro tocar. Esses igrejas aqui querem tocar, vender seu bem. É tudo demônio. Tu já dá o que tá falando, dízimo, oferta, acabou. Sobrou que ajuda a obra, sim. Vender que você tem para ajudar, não é de Deus. Só se Deus tocar em você, sim, para doar. Então, irmão, essa mulher conseguiu me puxar mais pro lado escuro. O diabo, ele fica quietinho no coração, na vida dessas pessoas sem saber. Esse demônio me perturbou tanto. Então, naquele dia, aquela mulher conseguiu me levar mais altura na mão de Satanás. O que eu quero falar, povo? Via esse Deus que está falando na boca dessa mulher. Eu poderia ganhar dinheiro com macumba. Poderia. O diabo dá. Eu poderia ser macumbeiro aqui nesse país. Eu poderia ser macumbeiro nesse país. Ia sofrer menos na terra. Ia ser conhecido na terra, no Brasil, porque o Brasil gosta de macumba. Gosta. Gosta de dar que tem tudo que tem para macumba, para demônio. Mas não. Depois que Deus me tirou, depois que eu saí desde pequena, eu também não frequento mais. Mas só meu espírito, minha alma, ainda é dele. Porque eu não fui liberta. Estava presa. Estava presa no mundo espiritual. E tá na igreja. Ali, aquela mulher conseguiu me colocar, sem saber. Eu só sei, minha vida foi amarrada. Eu não conseguia nada. Eu andava 15 anos vendendo. E muita experiência que Deus mostrou para mim, que Ele deu na minha vida. Chegou um certo dia, Ele falou assim, minha serva, você tem algo na tua alma. Falou o quê? Expedirei. O diabo está na igreja. Olha, como o diabo cega. Se uma pessoa evangélica é para botar, não. Quando tem crente que abota, tem crente que fica de olho em marido dos outros, tem crente que rouba, tem crente homem, pastor, tá na frente, tem mulher dele e vai deitar com outro homem, pensou que Deus não vê, tudo isso é demônio, isso é libertação. Porque se Jesus vir hoje, eu ganhar, tem um pastor que fala assim, Jesus quer que eu ganhe alma, e tua alma? Eu preocupar com a minha salvação. Eu falo assim, para mim ganhar você para Deus, tem que me ganhar primeiro. Quando eu oro por mim, para minha filha, para meu neto, para minha família. Porque se o diabo me tocar, como eu vou orar por você mais? Não tem como. Primeiro, se cuida. Primeiro, se ora por você. Primeiro, se alicerçado primeiro. Aí isso sim, o Deus me preparou.
Aí quando Deus falou assim para mim, você tem algo no teu corpo. Aí eu comecei a orar. Mas foi batalha. Demorou 15 anos para me se libertar. Com 35 anos que eu fui libertar na mão do demônio. Glória a Aí eu Deus. aprendi que a libertação vem da onde? A minha mente. A minha mente que me condena. A minha mente que coloca dúvida. A minha mente que afasta Jesus de nós. Amém? E a Bíblia, pastora, como é que a senhora pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? Porque a palavra liberta, né, pastora? A palavra de Deus é a palavra que está na Bíblia Sagrada, Sim. né? Como é que o cristão hoje ele lê pouco a Bíblia? A senhora não concorda comigo? E é um grave erro, não é? Até a palavra que liberta. Mas o diabo não deixa plantar nosso coração. Até que ele estuda muito hoje. Olha, criticar. Jesus não conseguiu convencer ninguém. Jesus conseguiu convencer o mundo inteiro? Ele consegue? Ele consegue libertar? Não. Não foi ele que deu tua vida? Mas pouco que eu vou ganhar para Deus, você falou, se eu ganhar 0,0% para Deus, primeiro a minha vida, a minha salvação, a minha família e o resto. Maioria que estuda muito a Bíblia hoje, não estudar para praticar. Sim. Tem que andar junto, né? Mas não deixa. A prática, a leitura e a prática. Mas não né? deixa. Porque soberbo entrou. Entendi. E a palavra, a minha nigeriana, pouco que eu leio, que me ajuda. Que não afasta de amor de Deus de mim. Sim. Então, a maioria hoje só estuda a palavra para pregar, para ganhar dinheiro. Sim. Não é disso que a gente está falando. Não, a maioria é isso hoje. Mas a maioria é verdade. Entendeu? Infelizmente, né, pastora? Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade cristã muito triste. Pouca oração, pouca leitura. Repara que as igrejas não fazem mais. Poucas igrejas fazem escola dominical. Não ensinam mais a palavra. É só culto. Até se ensinar, as pessoas têm que estar ligadas no Tem espírito. para ensinar. Até essa igreja que estuda muito, a igreja tradicional, que estuda muito, ela vê, a maioria, não vive. Não vive. É espírito contra demônio. Tem que vir da alma. É uma coisa só Deus que pode explicar. Tem que se libertar, se deixar de ser livre. Isso! De verdade. De verdade, mas tá difícil. Dá bom testemunho. Mas até pode dar testemunho. Olha, coisa espiritual não tem como que nós vamos expressar. Só que vive no espírito que vai entender. Eu quero ser bom pra irmã, pra você que é, né? O nome do podcast. Mas será? Eu tô dando bom testemunho quando ninguém tá me vendo? É. Verdade. Irmã, É isso. coisa espírito. Quem não vive no espírito não vai entender. Não tem ideia, não. Eu prefiro te chamar atenção, mas sagrado a Deus. Mas também te chamar atenção para mostrar que eu tenho força para chamar atenção. Tudo isso também, meu Deus. Quem tá me entendendo? Quem vem no espírito vai me entender. Coisa espiritual é uma coisa muito, muito profunda, além do homem pensar. É dentro da alma. Dentro desse espírito, uma batalha na tua mente. Uma batalha constante na tua mente. Uma batalha constante na mente de humanidade. Eu falar para Deus, se eu quero passar à tua frente, me envergonha. Porque eu não quero pedir, porque eu já sei o que é isso. Como a mente do ser humano está travada. Ah, não, tem que mostrar testemunho para os outros que eu sou uma mulher de Deus. E para o teu Deus. Mas a pessoa que tem Deus mesmo, ela nem precisa se esforçar. Porque as pessoas veem nela. Sente, percebe a diferença. Essa é pouco. Ainda é pouco. É pouco. O diabo não deixa. Até foi Deus que criou tudo isso. Mas o demônio tomou posse. Mas nós, ser humano, que deu lugar para ele, toma posse. Sim. Mas Deus sabe. Isso que eu falo, irmã. Irmã Ângela. Jesus senta no trono da glória. Ele senta. Ele vê tudo.
ele sabe que está obedecendo. Ele sabe que não está obedecendo. Ele sabe que antes de vai fazer, ele já sabe. O que pensamos, né? Até que está andando dentro da Bíblia. Tu viu Salomão? Vi. Pedir, sabe, andava correto. Está servindo para mim, que eu estou falando aqui para mim primeiro. Até hoje eu estou tentando andar correto. Mas se eu não vivo no espírito, o diabo vai me desviar. O diabo não está preocupado que eu estou forte hoje. Ele está preocupado na hora que eu estou fraca. Por isso, vive no espírito uma constante oração, separação. Se não é, a gente desvia. Cai, né? Cai. Faz a vontade dele. E se eu falar a pessoa nada, morrer no meio do caminho. Eu falo, não, Deus, não deixe eu morrer no caminho. Eu não quero ser descendente de Salomão. Eu quero ser descendente de José. José teve um sonho, sofreu, levantou, mulher de Potifar levantou para cair no pecado. Mas não caiu. O que Deus prometeu? Foi firme, né? Então, esse daqui não está tendo hoje. Está servindo para mim também. Primeira amém. palavra sou eu. Amém. Serve para mim também. Primeiro para mim. Verdade. Para me condenar, tem que me condenar primeiro. Senão, minha cara não é social. Nós temos aí, eu quero te convidar para assistir os nossos VTs sobre os nossos patrocinadores. Nós temos 2 patrocinadoras, 2 empresas que nos patrocinam, tá bom? Não deixem de assistir os VTs, viu? Roda aí o VT. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados, não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Aqui está, Qualificar. E aqui está, a Rarice. Muito bem. Pastora, vamos continuar aqui. As pessoas estão mesmo, a gente chega numa constatação de que as pessoas estão buscando fazer suas próprias vontades. Querem ser cristãs, mas querem ser dona da sua própria vontade. Nossa, é verdade. Né? Não quer mergulhar nesse mundo espiritual para não ter comprometimento, Mas não sofrer. não sofrer, não ter que pagar preço, não é verdade? Muito bem. Não querem se submeter a Deus também, né? Que é uma das, assim, no meu olhar, espiritualmente falando, eu acho que é um dos motivos de ter tanta pessoa evangélica superficial, né, rasa, né, como chamam aí agora, né, da forma mais moderna. Então, eu acho que é falta de submissão, não quer submeter o pastor, não quer submeter a liderança da igreja, não quer obedecer, muito menos vai submeter. Se você não consegue submeter ao pastor que está ali de frente para você, como é que uma pessoa consegue submeter a Deus que ele não vê? Que ele nem consegue entender, que às vezes dá dúvida que se realmente... Tem muita gente na igreja que até que tem momentos que duvida se Deus está ali com ela. Sim. Né? Se Deus realmente existe, pensa, fica com aqueles pensamentos que o próprio diabo já coloca mesmo. Então, a gente está vivendo um momento muito fraco, de fé muito fraca. E era um momento que precisavam estar mais fortes, né? Porque o mal está crescendo. Né? O mal tem crescido muito. Esse podcast aqui é um podcast que a gente tem lutado para estar na contramão, né? Porque muitos escândalos de igrejas, um momento de muito cristão fraco, as pessoas se tornando religiosas. E aí a gente vem com um podcast para poder trazer testemunhos de pessoas como a senhora, né? Testemunho de vida com Deus de verdade, né? Vida de luta, porque nossa vida com Deus não é como a senhora falou,
É diária, uma luta diária. Muito bem. O que a senhora diria para alguém que está envolvida nas práticas ocultas e tem medo de sair? Aleluia. Quando fala uma coisa dessa, eu gosto, irmã. Eu vou falar uma palavra de novo. O diabo, ele tem força. Sim. Ele tem. O diabo, ele tem força sobre o homem na terra. Mas se a pessoa quer sair, primeira coisa, pede socorro na mão de Deus. Deus, eu quero sair, porque esse inimigo, esse diabo, esse cão, eu falo inimigo da alma de humanidade. Eu falo assim, inimigo da alma. Realmente, ele é inimigo de todo mundo. Que serve a ele, não gosta de chamar ele de cavalo. É, cavalo. E o pessoal ainda serve ele. Um pastor chama a atenção, o pessoal quer sair da igreja. O Jesus começa a apertar um pouquinho, o pessoal não quer saber de Jesus. O diabo dá tapa na cara, não sei, de macumba, xinga. Faz ele de cavalo, mas não larga o demônio. Meu povo brasileiro, eu não sei onde vai seguir esse podcast. Eu creio que vai chegar a um lugar muito longe, vai cansar muitos almas, talvez esse podcast. Amém. Falar comigo, Deus. Você que tem vontade de sair, não tem de macumba. Você fez bem. Porque Jesus é ilimitado. Jesus não tem limite. Tudo que você está vendo, ele que criou. O diabo, ele é intrusão. Ele é ladrão. Ele é ladrão, ele invade a tua mente, pois você foi servir a ele. Tudo que ele te deu, ele vai tomar tudo. Depois, na hora de problema, ele vai te deixar. Primeira coisa, você que está no tempo de macumba, não olha que essa nigeriana fala, olha que está saindo a boca dela, não é minha boca. Falou Jesus, na tua íntimo mesmo, antes você vai para a igreja. A palavra tem poder. Ele fala para você que vai te matar, sim, ele tem força para matar. Mas você decreta na tua mente com firmeza aquela fé que você tem nele. Ele fala assim, essa fé que eu vou falar agora, essa palavra que vai falar agora, nem você não, Satanás. Jesus fala assim 3 vezes. Jesus, 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 me socorre. Eu quero que o Senhor pegue a minha alma, meu espírito na mão de diabo. Eu quero ter tua serva. Tu fala 3 vezes, Jesus, eu quero que o Senhor tire a minha vida, a minha alma na mão de Satanás. Jesus, eu quero que o Senhor tire meu espírito na mão de Satanás. Jesus, eu quero te servir. Aí começa a orar. Jesus, me cobre teu sangue. Jesus, me cobre teu sangue. Jesus, me cobre teu sangue. 7 vezes, 21 vezes. Aí tu procura uma igreja. Mas fica firme. Ele vai te ameaçar. Mas só você já decretou. A fé que você tem nele, você botou em cima de Jesus. Jesus se levanta no trono da glória para te socorrer. E começa a ler Salmo 91. Ele vai lutar, mas Jesus vai vencer. Jesus tem poder. A chave da morte não está na mão de Exu Caveira, não. A chave da morte da humanidade está na mão de Deus. Tu fala, Deus, essa nigeriana falou que a chave da morte não está na mão do diabo, está na mão do Todo-Poderoso. Eu acredito que essa mulher está falando. Eu acredito que a chave da morte não deixa o diabo tocar em mim, tocar na minha família. Tu lê Salmo 191 todo dia, 141, 140, 142, 91, 142 e 140, todo dia. E procurar uma igreja. Igreja que trabalha com a libertação. Porque se não trabalha com a libertação, ele vai ficar escondido no teu corpo. Como ele também escondeu no meu corpo muitos anos. Quantos crentes se libertou? Mas Jesus tem poder mais do que o diabo. Ele tem poder para te libertar. Amém. Ele está com o braço estendido para te obedecer. Amém? Amém. Muito bem. Quero também lembrar, pastora, nós teremos uma grande festa na Pedra de Guaratiba, pertinho lá da onde a senhora mora, né? Trabalha, tem a sua igreja, né? Lá em Pedra de Guaratiba, no abrigo congregacional, né? Todas as igrejas congregacionais se reúnem uma vez por ano para fazer uma grande festa. Aí tem futebol, alimentação, a gente compra as comidinhas, aquele dinheiro é para manter durante o ano o abrigo
Esse abrigo, pastora, lida com crianças, bebês. O juizado manda os bebês para lá, bebês abandonados, até 8 anos de idade. Trabalho lindo. Pastor Josué, que é o diretor, presidente lá do abrigo, esteve aqui conosco, um homem de Deus, um homem muito abençoado, falou sobre adoção, tema muito importante. Vale a pena você ir lá no nosso episódio, que é o 15, né? É o 14, né? O episódio 14 da semana passada, e assista, viu? Porque na íntegra, porque ele fala, nossa, que trabalho lindo dele, das pessoas que cooperam. Então, as igrejas congregacionais é que mantêm praticamente esse abrigo. É uma festa linda, vai ser dia 26 agora de abril, começa às 8 horas da manhã, termina às 5 da tarde, mais ou menos. Vale a pena. Você vai encontrar muitos irmãos. Nosso podcast vai estar lá, o Fala Comigo Deus também, né? Vai ter muita comida, claro. Leva um dinheirinho para você comprar as comidas, para dar dinheiro lá para o abrigo, porque toda a arrecadação dessa festa é para o abrigo. Ninguém leva para as igrejas dinheiro nenhum. Vai tudo pro abrigo, para manter durante o ano, né? Certo, porque não é precisa. fácil, tem os funcionários. Pastor Josué, obrigada por ter vindo aqui conosco, né? Ficar aqui conosco. Agora quero dizer também, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, a nossa pastora, ela tem um trabalho missionário com criança muito grande. Vai ter um outro podcast que a senhora vai ser convidada para vir falar das suas missões, dos seus trabalhos missionários. Porque agora nós estamos quase chegando na hora de terminar o programa. Eu ainda tenho que dizer o seguinte, ela é escritora, é isso mesmo, pastora? Escreveu um livro, pastora? Verdade, sozinha. Ou tem outros Tem alguém escritor que me ajudou. que ajudou, que ajudaram? PDF. Então, qual é o nome do seu livro, pastora? Vai o estar livro, aí, né? Pastora, olha, livro digital ainda. Foi digital que saiu, né? Dia 4, né? Desse mês. É, o digital, né? Vai te ajudar muito sobre o mundo espiritual, libertação. O nome é Uma- Ex-Bruxa Nigeriana. Isso, livro Meu digital, Deus, é forte, pastora Olajumoke. E vai te ajudar muito, muito mesmo. É tipo uma aula. Então compra, pode entrar no digital, compra, né? Sim. Paga, né? É pago, né? Aí você vai Sim. adquirir digital o Sim, livro. vai no site. Isso. Você tem site aí? Já tá gente colocando, fala. né? Amém, Na amém. descrição aí, tudo direitinho, como adquirir o livro, né? Tudo certinho. Agora, eu tenho outra novidade para você, que depois ela vem um outro podcast para nos explicar. Que ela é uma mulher tão abençoada por Deus, que Deus plantou no coração dela de abrir nada mais, nada menos do que um hospital. Na Nigéria. Gente, vai estar aí foto do hospital como já está. Fisicamente, o hospital já está em, 3 andares. Que coisa linda, que projeto, pastora. É maravilhoso isso. Olha, pastora, a infinidade de pessoas que se convertem, diz assim, pensam assim, eu vou montar um abrigo, eu vou um dia criar um centro de recuperação, um dia, mas não sai da cabeça. Não sai do pensamento, não tem força para concretizar nada. Fé e força. Inimigo, que impede? Entendeu? Mas são muitos que eu escuto falar assim, nossa, Ângela, essa obra que você faz é espinhosa. Olha, você sabe que eu também tenho um projeto, Ângela. Verdade. Eu sonhei tanto de fazer isso. E por que não faz? Não dá não consigo não. É muito difícil. É fé, né? Falta fé. Verdade. Mas tem que ter muita fé mesmo, pastor. Muita. Porque não é é fácil, mole. Construir é difícil. E para a obra do Senhor é mais difícil ainda, né, não, pastora? É verdade, é complicado. Não é mole não. Mas com fé, com perseverança, a gente consegue realizar a vontade de Deus na sua vida. Agora tem que saber também se é aquilo que Deus quer que você faça. Porque tem muita gente enganada, né? Fazendo obra enganado aí. Enganada, Mas vai pagar o preço. Vai pagar preço. Muitas pessoas se colocam como pregadoras e não nasceram para isso. Deus não determinou isso, Não, né? só para ganhar e dinheiro. aí, para ganhar dinheiro. Ou então, começa a fazer palestra. A gente vê muita coisa, mas... Não vai prestando com Deus. Você que está nos assistindo, não se mire nesses exemplos. Mire-se em exemplos bons. Uma pastora
com obras, né, difíceis, sim, mas possíveis, com Deus, né, pela fé dela. Né? E todos nós podemos, todos nós temos, Deus tem um propósito na vida de todos Todo nós, mundo. pastor. É verdade, todo mundo. Uns querem, pegam no arado e não olha para trás, outros não pegam, não tem coragem, né? E a gente vai seguindo em frente e vendo muitas pessoas caídas, voltando às vezes à prática ruim porque não se deu conta, não aceitou o propósito de Deus, lutou com Deus, guerreou com Deus, fica guerreando com Deus. Só perde, né? Só perde, né? Porque é tão bom viver com Jesus. Meu Deus. Eu falo todos os dias, Deus, se em um segundo só, basta um segundo da minha vida, eu passar pela minha mente de ficar longe do Senhor, o Senhor pode me levar. Eu falo isso Por também. favor, me leva, porque eu não quero um segundo aqui nesse mundo sem fazer a tua vontade. Eu não quero viver mais nesse mundo se não for para te prestar serviços. Vale a pena, não vale a pena é mais. amor, Eu já amor. conheci o mundo ruim, o mundo mesmo eu já vivi nele. Já, né? Eu já fui tudo quase que não era para ter sido. Mas Deus me resgatou também. Deus me tirou da lama, do pecado. Me trouxe para a luz. Então agora é Jesus. Só vê na luz, amém. Só quero o Senhor fazer a vontade dele, entendeu? Só quero mesmo estar debaixo dos cuidados dele. Pastora, as suas redes sociais vão estar aparecendo na descrição do programa. Obrigada. Aqui está uma caneca, é uma lembrancinha do programa para a senhora. Nós temos muito que te agradecer. Pastora, muito obrigada. A senhora pode fazer os seus agradecimentos aí para quem está nos assistindo de um segundo. Amém. Né? Só tenho a agradecer muito, né? Esse podcast, falar comigo, Deus, mais uma oportunidade, irmã Cristina, né? Minha ovelha, que permitiu, né, que eu estou aqui hoje. Foi, obrigada, Cristina. Né? E minha filha também, porque foi ela que incentivou. Isso, para me estar na rede social, então, porque eu Jesus sabia. tocou nela, para a senhora vir. Pois é, então eu louvo a Deus, que Deus continue a abençoe essa equipe. Amém. Maravilhosa, a serva que me entrevistou. Vai ter alguém que vai assistir esse vídeo, a maioria vai assistir, vai sentir dor de cabeça. Mas não deixa de existir, é demônio. Porque através desse podcast, milagre, a cura vai entrar na tua vida. Amém, glória a Deus. Muito obrigada pela sua atenção, pastora, de coração, 1000 vezes, obrigada. Obrigado a vocês. A senhora volte sempre. Eu vou pedir a Flávia para lhe convidar de novo, porque ficou muita coisa para a gente falar, importante, assim né? Mesmo. Se a senhora aceitar. Dia 24 eu não estou aqui, não estou em Belo Horizonte. Ela vai combinar direitinho, conforme as suas agendas, porque precisamos ouvir mais a senhora. Amém, obrigado. Fiquei tão lisonjeada, estou com o coração alegre. Obrigado, eu muito obrigada. Obrigado, gente. Que haja seja assim, momentos de muita libertação quando assistirem a senhora. Vão sim. Vão sentir dor de cabeça. Amém, amém. Mas sabe que é demônio. Vão ser libertos. Termina, vão. Porque trouxe esclarecimento, né? Que precisa. A gente precisa usar o podcast para levar esclarecimento para as pessoas. Muito obrigada. Amém. Que Deus lhe cubra e abençoe o seu retorno para casa. Amém. Obrigada, equipe. E tchau para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, obrigada. Parabéns pro podcast Fala Comigo Deus. Parabéns para toda a equipe. Happy birthday. Fala Comigo podcast. Os que estão aqui. Obrigada por mais um ano. A Aimee, que não está aqui. Obrigada, Luana. Obrigada, Renata está aqui com a Flávia. Né? Amanda, Rebeca, Guilherme também, que não está aqui. Né? Almeidinha. Obrigada a todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. Raquel, que não está aqui. Raquel, um ano de programa. Juliana, Deus abençoe a todos.